Bom, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui e já assim eu dou boa noite a todos, que é uma alegria realmente estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprender um pouco mais da Palavra de Deus e ver o que Deus tem para nos dizer esta noite e sermos transformados pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje de manhã, como o Reinaldo acabou de mencionar, o pastor e a Neuzira ainda estavam com reações, da vacina, eles estão um pouco ruins ainda, mas acredito que logo mais durante a semana eles já estarão mais recuperados e eu convido os irmãos a estar orando por eles também durante essa semana para que eles se recuperem logo o mais breve possível. E esta manhã o pastor ligou para mim pedindo para que eu trouxesse a mensagem, tanto de manhã quanto à noite, e com muita alegria eu aceitei o convite e estamos aqui para dar continuidade ao tema do mês. O tema que nós estamos falando é sobre os verdadeiros discípulos em um mundo fake. Os verdadeiros discípulos de Jesus num mundo de falsidade. E este é o mês que nós escolhemos, este tema, nós temos que lembrar que nós estamos num tempo da pós-verdade. Nós vivemos numa época que a verdade já não é tão importante para as pessoas. A busca pela verdade não importa, mas o mais importante são as emoções e alcançar os desejos do coração. Isso é que a sociedade tem pregado em todos os meios de comunicação, que é mais importante você buscar as suas emoções do que a verdade em si. Nós também vivemos no tempo das fake news, das notícias falsas, notícias e informações que estão sendo vinculadas apenas para nos confundir. Notícias que não se preocupam com a verdade, mas se preocupam em estabelecer os interesses de um certo grupo e os interesses de uma certa população. E essas duas realidades do tempo pós-verdade e também desse tempo de fake news, querendo ou não, afeta as nossas vidas de uma maneira profunda. A falta da verdade afeta nossas vidas e comportamentos. Não somos mais verdadeiros uns com os outros e muitas vezes nós usamos máscaras para conseguir os nossos objetivos. Essas máscaras nós usamos diariamente para conseguir aquilo que nós queremos ou até então, quando nós não queremos magoar alguém, nós não somos verdadeiros com ela, mas nós usamos um certo tipo de máscara para também não magoar o sentimento dos outros. Estes são os pensamentos que estão nos dias de hoje. A falsidade e usar máscaras para se esconder da sua realidade. E quando usamos essas máscaras, pensamos que estamos enganando as pessoas. E muitas vezes nós pensamos que estamos enganando a Deus. E muitos de nós, discípulos de Cristo, podemos estar vivendo dessa triste maneira. E vamos ver o que Jesus disse sobre esse tipo de conduta. Jesus dá um alerta muito forte, na minha opinião, lá em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Vamos ler o que Jesus alerta sobre esse tipo de conduta, sobre viver uma vida de falsidade e uma vida com máscaras. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, eu deixei o texto também em tela para vocês acompanharem. Diz assim a palavra de Deus: nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Duras palavras de Jesus. Duras palavras no dia do juízo, no dia em que as pessoas vão se encontrar com o Senhor Jesus Cristo.
Esse é o dia que toda língua vai ver a gloriosa face de Cristo Jesus. Todos vão ali contestar que Jesus Cristo realmente é Senhor sobre todas as coisas. E muitos naquele momento vão falar das suas boas ações, vão falar daquilo que eles fizeram. E o que me chama a atenção neste texto, e que deve encher os nossos corações com o temor de Deus, é que as pessoas aqui, nesse dia do juízo, elas buscaram, de certa forma, imitar a Cristo Jesus. E para se justificarem, e até de uma forma mais revoltada até, eles dizem que as suas ações foram semelhantes às ações do próprio Jesus. E por isso, no próximo slide, eu deixei duas características marcantes do ministério de Jesus. Em Mateus 4, 23, fala como que foi o ministério de Jesus. Diz assim: Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Então, esse foi as duas principais marcas do ministério de Jesus. O ensinamento, aí quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus ensinou a pregação do arrependimento e da vinda do reino de Deus. E também era acompanhado com milagres, curas físicas e espirituais, onde ele demonstrava o seu poder, sua autoridade e também a vinda do reino de Deus. Que o reino de Deus já estava próximo, o reino de Deus já estava ali com o seu ministério. E as pessoas, nesse dia do juízo, elas falam: Senhor, o Senhor fez isso no seu ministério, o Senhor profetizou, o Senhor falou da vontade de Deus, o Senhor falou dos pecados das pessoas, e nós também fizemos isso. Nós profetizamos em seu nome. O Senhor, no seu ministério, curou as pessoas, expulsou demônios, e nós também fizemos isso. E Jesus vai falar: apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu nunca vos conheci. Para tentar nos salvar, muitas vezes buscamos nos justificar com as nossas ações, com as atitudes externas que nós fazemos. Porém, não são as nossas boas obras que nos salvam, não são os nossos comportamentos, pois nossas atitudes são apenas meios de disfarçar a podridão de nosso coração. Muitas vezes aqui, as pessoas aqui nesse caso, que tentaram se justificar a Jesus, falando das suas ações, que eles imitaram a Cristo, eles estavam querendo esconder o que estava dentro do seu coração. E muitas vezes nós queremos fazer boas obras para mostrar para as pessoas que nós somos umas pessoas boas. E até tentarmos mostrar para Deus que nós não somos tão ruins assim. Mas no dia do juízo, não são as nossas obras que vão permitir que nós entremos no céu. Não são as nossas obras que vão permitir que nós estejamos na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma outra coisa muito mais importante. E isso está constantemente nessa nossa geração. Ser fake, usar máscaras. Usar atitudes, palavras, quando estamos em grupo, quando estamos perto de outras pessoas, camuflar as más intenções do nosso coração. Mas, mais uma vez, muitas vezes, nós estamos usando essas máscaras para esconder a podridão do pecado em nossos corações. Esconder tudo aquilo que é de mal em nossos corações. Mas Cristo, Ele sabe de todas as coisas. Por mais que tentamos, não conseguiremos enganar a Deus. Devemos lembrar que Deus, Ele é santo, todo-poderoso e conhecedor de todas as coisas. Ele sabe de toda a nossa vida, todo o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe os desejos mais profundos de nosso coração. Ele, Deus, nos conhece por completo. E por isso, meus queridos, a salvação é somente pela graça de Deus.
É a graça de Deus que nos salva. A graça de Deus é um presente imerecido que nós ganhamos do nosso Senhor. É aceitar que nada podemos fazer e confiar no agir do Espírito Santo em nossas vidas. Essa é a graça de Deus. É não estarmos olhando para nós, para as nossas atitudes e para as nossas ações, mas olhar para Cristo. E por isso, os discípulos de Jesus devem estar mais preocupados em ser do que fazer. Todo verdadeiro discípulo, ele está mais preocupado em ser igual a Cristo do que fazer as boas ações para ganhar algum mérito. Os verdadeiros discípulos de Jesus buscam e pedem a transformação de seu caráter para serem mais parecidos com Cristo. O Evangelho deve nos confrontar todos os dias. O Evangelho de Jesus deve nos transformar todos os dias. As atitudes boas serão apenas consequências e não a finalidade de nossas vidas. E no começo do ministério de Jesus, o famoso Sermão do Monte, Cristo Jesus, ele nos ensina sobre as características do verdadeiro discípulo, do verdadeiro cidadão do reino de Deus. Quando nós lemos em Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, é toda a pregação pública, a primeira pregação pública que Jesus faz para as pessoas. E são essas características, essas qualidades que Jesus está ensinando sobre o reino de Deus e como todos os discípulos serão transformados para viver de acordo com a vontade de Deus. E as bem-aventuranças descrevem a essência que Jesus desejava que seus discípulos tivessem. Então nós vamos ler lá em Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12, para vermos essas transformações que Jesus vai fazer em nossas vidas. E eu separei 8 características que demonstram o verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12. O texto também está em tela para nós acompanharmos. Diz assim a palavra de Deus: Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Aqui tem 8 características que descrevem o caráter de um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Um verdadeiro discípulo neste mundo fake. E agora nós vamos ver um pouquinho mais cada uma dessas qualidades que Jesus ensinou aqui. A primeira característica são os pobres, nas traduções mais tradicionais, os humildes de espírito. E esses discípulos reconhecem que são pecadores e não têm nada a oferecer a Deus. E isso é um ensino para nós mesmos sobre quebrar a religiosidade em nosso coração e a nossa arrogância perante Deus. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós reconhecemos que nós somos pecadores. Nós devemos reconhecer que muitas vezes nós agimos mais de uma forma religiosa do que uma forma espiritual. Quando nós estamos na presença de Deus, nós não queremos mostrar tudo aquilo que nós fazemos, mas humildemente
nós nos ajoelhamos e reconhecemos quão falhos nós somos e pedimos pela ajuda de Deus. A próxima característica, né, das bem-aventuranças são os que choram. E esse choro não é um choro qualquer, é um choro pois compreende que o seu pecado levou Jesus Cristo à cruz, e essa tristeza produz verdadeiro arrependimento. Bem-aventurados os que choram, porque reconhecem que Jesus é o seu Salvador, e reconhecem que o seu pecado é tão imundo, que o próprio Deus teve que se encarnar de uma forma humana, para poder salvar as nossas vidas. Se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos. Se não fosse Jesus, a santa ira de Deus iria nos consumir no dia do juízo final. E é esse choro de reconhecimento que vai transformar o nosso coração e demonstrar os verdadeiros frutos do arrependimento e depender única e exclusivamente de Jesus na cruz. Bem-aventurados os humildes, né? Os mansos, que são aqueles que possuem o autocontrole e buscam uma vida correta perante a Deus e aos homens. Então, seja onde quer que você esteja, seja na sua família, seja no trabalho que você está, uma pessoa não reage com vingança. O discípulo de Jesus não busca fazer a justiça com as próprias mãos, mas ele confia em Deus, e única e exclusivamente em Deus. Ele não busca os seus próprios interesses, mas confia que Deus, ao seu tempo, irá mostrar o porquê de tudo aquilo que está acontecendo, e nessa situação Deus vai tratar cada vez mais as nossas vidas, para confiarmos ainda mais em Deus. Bem-aventurados, né, e felizes são os que têm fome e sede de justiça. São aqueles que buscam a retidão de caráter e conduta que agrada a Deus. Seja no trabalho também, nos negócios e na família, eles não buscam agir de forma injusta, mas buscam a vontade de Deus e seguir os seus ensinamentos. A quinta característica, bem-aventurado, né, e os felizes são os misericordiosos. E aqui, a misericórdia são os que se compadecem daqueles que estão passando por necessidades. Ser misericordioso é ajudar quem não pode ajudar a si mesmo. E este é o fato que Deus age com as nossas vidas. Nós não podemos nos salvar. Seja lá quais são as nossas boas atitudes, nunca vai chegar de uma maneira agradável a Deus. As nossas boas ações nunca vai chegar de uma forma que agrade a Deus. E mais uma vez, somente Cristo Jesus para nos salvar, para nos trazer de volta a comunhão com o nosso Deus. E quando Deus age com essa forma misericordiosa para com as nossas vidas, sabendo que nada que aquela pessoa que está sendo ajudada vai trazer de benefício, é assim mesmo que nós temos que agir com as outras pessoas. Não esperar nada em troca dos outros, mas ajudá-los, porque Deus já nos ajudou, Deus nos salvou, e assim nós vamos proclamar o Evangelho para as outras pessoas. Isso é agir com misericórdia, é saber que todos nós não temos nenhum mérito, mas mesmo assim Deus é amoroso, Deus é bondoso, e nos ajuda e nos salva. E esse amor deve transbordar nas nossas vidas, e nós vamos levar esse amor para outras pessoas e agir com misericórdia na vida de outras pessoas. O próximo, né? Felizes e bem-aventurados são os puros de coração. Aqueles que clamam para que o Espírito Santo limpe constantemente as impurezas do pensamento. Meus queridos, talvez essa geração que nós estamos vivendo, esse momento também que nós estamos vivendo, seja uma das gerações que mais está escancarado nas mídias sociais, nas redes sociais, nas novelas, nas músicas, na televisão, a questão da pornografia e também da questão da erotização, da busca dos prazeres sexuais. Constantemente nós somos bombardeados nessa questão.
E muitas vezes isso contamina nossos corações, mas os nossos corações também são pecaminosos e os nossos corações também são impuros. Hoje nas redes sociais, né, nos dias de hoje, seja TikTok, seja o Kawaii, seja Instagram, seja Facebook, constantemente nós vemos as pessoas mostrando o seu corpo de uma forma sensual apenas para ganhar as visualizações. E isso afeta as nossas vidas. E muitas vezes nós queremos esconder essa podridão também dos nossos corações e fazer as boas ações, fazer as boas obras para enganar o coração, para enganar as outras pessoas e elas pensarem que nós somos santas. Mas isso tem também afetado as nossas vidas. E isso afeta a forma como qual nós enxergamos a Deus. Por isso, bem-aventurados os puros de coração, que pedem constantemente que Deus limpe as nossas mentes, os nossos corações, para não estarmos contaminados com a impureza dessa geração, com a impureza dessa cultura, onde muitas vezes nós somos responsáveis por essa depravação. Os puros de coração constantemente pedem para que sua mente e coração sejam limpos constantemente. A sétima característica, bem-aventurados os que promovem a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Isso é ser alguém que está cheio da paz de Cristo Jesus. É aqueles que sabem que já estão salvos em Cristo Jesus e querem levar e trazer essa paz para as outras pessoas. Essa é a bem-aventurança, ser pacificador, se importar mais com o reino de Deus do que com este mundo, tendo foco onde realmente importa. Levar o evangelho para as outras pessoas, levar a paz de Cristo para as outras pessoas. Levar a paz de Cristo no mundo de falsidades. Levar a paz de Cristo no mundo fake. E a última característica da bem-aventurança são bem-aventurados e felizes são os perseguidos. São aqueles que são tratados da mesma forma que Jesus foi tratado. Quando nós somos verdadeiros discípulos, né? Quando nós mostramos essas evidências, Satanás e seus demônios vão ir atrás de nós, porque nós estamos falando a verdade. Essa é uma guerra que tem acontecido constantemente. Quando você está na verdade, os demônios vão vir atrás de você para que vão vir para te calar. E muitas vezes essa é a luta, e essas perseguições vão constantemente de uma forma que para não nos incentivar a continuar pregando a verdade. E aí muitas vezes nós seremos maltratados, muitas vezes nós seremos perseguidos, porque nós estamos na verdade. Essas características são as que testificam realmente que temos evidências ou não se somos verdadeiros discípulos de Jesus, se fomos ou não transformados pelo Espírito Santo. E se depender de nossas próprias forças, nunca conseguiremos mostrar essas evidências. E por isso, mais uma vez, eu volto na questão da graça. É a graça de Deus que nos transforma. Eu sei como é difícil nós termos todas essas características. Muitas vezes nós estamos lutando contra essas características, nós estamos tentando fugir dessas características, às vezes 1, 2 ou até 3. Muitas vezes nós não somos puros de coração, muitas vezes nós não somos humildes de espírito, nós queremos sempre nos apresentar a Deus com as nossas boas atitudes. Muitas vezes nós não reconhecemos nossos pecados e nós não choramos por eles. Muitas vezes nós não somos misericordiosos com as outras pessoas. E não só Satanás e os demônios que estão constantemente querendo nos desviar da verdade bíblica, nos desviar da verdade de Deus, da salvação de Cristo Jesus, mas a própria podridão dos nossos pecados estão nos querendo afastar dessa realidade divina, da verdade da salvação de Cristo Jesus. Os nossos pecados nos atrapalham constantemente em termos uma vida assim,
mas devemos negar a nós mesmos todos os dias e pedir para que Deus seja misericordioso e haja em nossas vidas. Reconhecendo que não são as nossas boas ações e também não são os nossos pecados, mas aquilo que Cristo Jesus fez na cruz é que nos torna salvos e nos torna discípulos verdadeiros neste mundo de falsidade. Negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Essas são uma das marcas do verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Meus queridos, eu já queria terminar essa mensagem de hoje e usando um exemplo do pastor Augusto Nicodemos sobre um resgate que ele fez, um resgate que ele presenciou no momento que ele estava como se fosse um acampamento, um retiro de pastores, para tentar ilustrar um pouquinho mais sobre tudo que foi dito esta noite. Muito bem, uma das pregações do pastor Augusto Nicodemos, ele falou que ele estava nesse ambiente de acampamento, onde só tinha pastores, e eles estavam como se fosse numa chácara. E lá eles sair, reconhecer um pouquinho aquele local bonito, e eles viram que tinha um rio, e nesse rio formava tipo uma espécie de bacia, um lugar fundo assim, um lugar um pouquinho mais espaçoso, onde as pessoas iriam nadar. E aí os pastores estavam lá, alguns mergulharam e foram nadar. E em certo momento, um desses pastores, no meio do rio, ele sentiu cãibra. E ele começou a se debater e começou a afogar. E os pastores que estavam na margem, né, começaram a ficar preocupados de como que eles iriam salvar aquele colega pastor naquela situação, né, que ele estava afogando. E, coincidentemente, nesse grupo de pastores, também havia um pastor que lá, na época de colégio, ele foi também campeão de natação. Então, ele sabia nadar, ele sabia muito bem ir ali e conseguiria salvar aquele que estava se afogando naquele momento. E todo mundo começou a falar assim, vai lá salvar ele. Sabemos que você é um bom nadador, você daqui 2 ou 3 braçadas, você já consegue resgatar o nosso amigo. E ele estava lá, apenas de braços cruzados. E todo mundo estava desesperado, né? Estava desesperado porque estava vendo o amigo pastor ali, se debatendo, e todo mundo, vai lá, ajuda ele está se afogando, ele precisa de você agora. E ele lá, de braços cruzados. E chegou um certo momento, que aquele que estava no meio do rio, no meio do lago ali, né? Ele cansou-se de se debater, e ele começou a afundar. E nesse momento, aquele pastor que sabia nadar, ele tirou a camisa, pulou, 3, 4 braçadas, conseguiu pegar ele e voltou para a margem e conseguindo fazer os primeiros socorros ali, e ele conseguiu sobreviver, né? Mas os outros pastores ficavam assim, por que você não foi antes? Você tinha que ter ido antes salvar ele. Por que você foi mal, assim, cruel, e deixou ele se debater e chegar nesse estado, né? Aí aquele pastor que era nadador falou o seguinte, somente quando ele perdeu as suas forças, perdeu a sua energia, perdeu a esperança, é que eu poderia ir lá salvar ele. Enquanto ele tinha forças para se debater naquele momento, corria o risco de eu e ele nos afogarmos e nós dois morrermos naquela situação. E é assim com as nossas vidas, meus queridos. Enquanto nós estamos tentando nos debater, mostrar para Deus as nossas boas obras, mostrar aquilo que nós fazemos, nós estamos nos debatendo e nós não estamos confiando na salvação de Cristo Jesus. É somente quando nós desistimos de nós mesmos, desistimos da nossa vida, desistimos das nossas próprias forças, é que aí sim nós seremos resgatados por Deus através de Cristo Jesus. Não mais as nossas boas obras, não mais os nossos pecados dizem quem nós somos, mas a obra de Cristo Jesus na cruz é que nos salva. Ser verdadeiros discípulos é isso, confiar em Jesus, negar a si mesmo e viver uma vida de acordo com Jesus. Devemos abandonar as nossas esperanças de nossas ações e confiar em Cristo. E quando nós estivermos no dia do juízo, não vamos falar mais de nós mesmos, mas vamos falar de Cristo Jesus na cruz, que nos salvou e nos perdoou
de todos os pecados. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre estar com esse desejo no coração de sermos semelhantes a Cristo Jesus. Fiquemos de pé, vamos orar ao nosso Deus. Agradecendo pela palavra e pedindo para que Ele esteja sempre conosco em todos os momentos. Oremos, curva sua cabeça e falemos com Deus. Santo e eterno Deus, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que nada somos. Reconhecemos, ó Pai, os nossos pecados, ó Pai, as nossas falhas. Reconhecemos que muitas vezes, ó Pai, nós usamos máscaras para disfarçar, ó Pai, a podridão dos nossos corações, a podridão, ó Pai, dos nossos pensamentos. Ó Deus, clamamos, ó Pai, que o Seu Santo Espírito venha cada vez mais transformar as nossas vidas. Venha, ó Pai, nos mostrar, ó Pai, como nós devemos ser parecidos com Cristo Jesus. Ó Deus, que possamos perder, ó Pai, todas as esperanças em nossas ações, todas as esperanças em nós mesmos, ó Deus. E que possamos ter a confiança unicamente em Cristo Jesus na cruz. Ó Pai, esteja nos transformando, ó Pai, com o Seu Evangelho constantemente. Ó Deus, como nós precisamos constantemente ser confrontados pelo Seu Evangelho, ó Deus. Muitas vezes, ó Pai, os nossos corações e também as influências, ó Pai, deste mundo querem nos tirar, ó Pai, dos Seus santos caminhos. Ó Deus, que a Sua graça, ó Pai, esteja alcançando as nossas vidas todos os dias. Pedimos, ó Pai, que o Seu Santo Espírito esteja, ó Pai, nos transformando à imagem e semelhança do Seu Filho. Ó Deus, abençoe a vida de todos aqui esta noite, todos aqueles também que estão nos acompanhando nas redes sociais. Que a Sua palavra, ó Pai, esteja nos transformando, ó Pai, a cada dia. O Senhor sabe, ó Deus, as lutas, as dificuldades de cada um. O Senhor sabe, ó Pai, o que passa no coração de cada um. O Senhor conhece todas as coisas, ó Deus. O Senhor é santo. O Senhor é todo-poderoso. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Use as nossas vidas, ó Deus, para avançar o Seu Evangelho. Nos transforme, ó Deus, e nos capacite para a Sua boa obra. Que nós vivamos, ó Pai, todos os dias para o Seu reino. Ó Deus, que as nossas boas obras e os nossos pecados, ó Pai, não nos impeçam de estar junto com Ti realmente. Tire todas as nossas máscaras, ó Pai. Tire todas as nossas falsas impressões, ó Deus. Ó Deus, que possamos ser verdadeiros, ó Deus. Possamos sempre ser verdadeiros, ó Pai, na Sua presença. Confessar, ó Pai, todos os nossos pecados e confiar sempre em Jesus Cristo. Nos abençoe, ó Pai, com a Sua santa paz. Esteja conosco, ó Pai. É isso que oramos, agradecidos.